Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, um breve vídeo aqui sobre essa questão das revoluções, revoltas que nós estamos acompanhando nos países da América Latina nesses últimas semanas. Equador, agora recentemente esses dias o Chile, também acontecendo algumas coisas em Honduras. Como entender isso, né? Como entender essas revoltas, quais as consequências que isso pode ter também para o nosso país, para o Brasil. Olha, não dá para entender essas revoltas sem entender o que está por trás delas em dois pontos principais, né? O Chile é um dos países de melhor condição de vida da América Latina, né? Tem os melhores índices econômicos, sociais da América Latina. Como que um país desse, de uma hora para outra, parece entrar em ebulição e pessoas mortas, prédios sendo incendiados, o exército na rua? Como que acontece uma situação dessa num país que estava aparentemente em paz, uma sociedade em paz? Então, para entender isso, como eu dizia, dois pontos principais. Primeiro, a mão dos comunistas por trás disso. Não tem como fugir desse ponto, gente. Nós precisamos entender o modus operandi, ou seja, a forma de agir dos comunistas. Como que o comunismo surgiu, tomou o poder na Rússia, o primeiro país a se tornar um país comunista no mundo, 1917, 100 anos atrás, através de uma situação de caos social, aproveitando-se da sociedade que estava realmente numa situação muito difícil, fome, etc., os comunistas aumentaram ainda mais esse caos social para então tomarem o poder. Comunistas agem assim. Primeiro, eles querem tomar o poder, isso é claro. E eles querem tomar o poder mesmo, para permanecer no poder, tem um projeto de poder comunista. Segundo, para tomar o poder, eles sabem que a sociedade precisa estar desestabilizada. Uma sociedade equilibrada, uma sociedade em paz, ela não favorece as ideias comunistas, que são sempre ideias revolucionárias. Então eles precisam criar uma bagunça social e eles aproveitam das pequenas oportunidades que sejam para realizar isso. Então, por exemplo, no Chile, aumento do preço da tarifa do metrô. Eu não vou entrar aqui se o preço da tarifa do metrô lá é caro ou barato, se tem que aumentar, se não tem que aumentar, nem sei sobre isso. Eu sei que eles aproveitam dessa situação para colocarem os seus na rua, para criarem uma situação que tire a paz social, gerando caos, quebra-quebra, todo tipo de situação. Então, esse é o modo de agir comunista. Eles sempre fizeram isso e sempre vão fazer isso, né? A revolução por meio da força, por meio da bagunça, por meio da destruição, do quebra-quebra. Nós temos, por exemplo, autores comunistas, além de Marx, que falavam claramente sobre isso. Saul Alinsky, por exemplo. Saul Alinsky é um americano, um anarquista comunista, e ele tem um livro chamado Rules for Radicals, Regras para Radicais, onde ele fala abertamente sobre esse modo de agir, né? Causando bagunça, revolução e destruição. Saul Alinsky, lá dos anos 60, foi inspirador de vários políticos americanos e outras pessoas. Nós temos, por exemplo, hoje nas nossas universidades, se fala muito de um autor chamado Foucault. Foucault, ele fala muito também sobre isso, né? Sobre a revolta, sobre a revolução, e assim tantos outros pensadores da esquerda, né? Sempre mirando quem? Aqui nós já vamos para o segundo ponto, mirando a juventude. A juventude, principalmente, não só jovens, são mirados, estão também na mira sindicalistas e outros grupos, né? Chamadas minorias e outros grupos, mas de modo especial os jovens, como é o exemplo do Chile. Por quê? Porque as universidades, lá no Chile, muito forte, assim como no Brasil também, as universidades são tomadas pelos esquerdistas, pelos comunistas, e eles modificam a cabeça dos jovens. E isso não vem de agora. Aí eu entro num outro ponto aqui. Como que nós temos, uma geração tem sido formada para ser uma geração revolucionária. É uma geração que não teme a Deus, que Deus não é respeitado e não é temido, porque é uma geração que é preparada para isso.
para que Deus seja deixado de lado e para que essa geração tenha como seu DNA a revolução e a revolta. Isso nós voltamos nos anos 60 também. Nos anos 60, as famosas revoluções, principalmente em Paris, na França, né? Maio de 68, que se pregava sexo, droga e rock and roll, é proibido proibir, mas é possível você se revoltar, quebrar tudo e assim vai. Então é uma geração sem temor a Deus. Uma vez que não tem temor a Deus, uma vez que não tem a valorização das virtudes, o respeito à autoridade, o respeito à propriedade privada, o respeito à paz, né, a busca da paz. Pelo contrário, virtude sempre é visto como algo ruim. Então, humildade, obediência, paz, isso é visto como algo ruim, né? Aqui nós lembramos um outro pensador da esquerda também, Nietzsche, que fala que essas virtudes são do homem fraco, não do super-homem. O super-homem ele é revolucionário, o super-homem ele vai para cima, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é tudo menos uma pessoa de paz, uma pessoa de obediência, uma pessoa que quer o bem da sociedade. Então nós temos uma mente da juventude, infelizmente, trabalhada para ser assim, né? De uma geração que tem sido pensada para agir assim. Aqui nós temos, além dos pensadores que eu já falei, pensar na escola de Frankfurt, que são os socialistas também na Alemanha, tudo trabalhando para isso, para uma revolução social que passa por tirar as virtudes, os valores cristãos da sociedade e da mente. Por isso que, por exemplo, no Chile, os jovens lá, os universitários, eles têm isso muito forte. Então eles vão para a rua, vão para quebrar tudo. Mas não é só lá. Em Paris, na França, a França ganhou a Copa do Mundo 2 anos atrás, né? E após ganhar a Copa do Mundo, quebraram tudo. Saíram nas ruas da cidade quebrando, destruindo tudo. Porque esse espírito de revolta está implantado. Falta de temor a Deus, falta de valorização das virtudes e uma base comunista por trás, uma ideologia comunista socialista que leva a isso. Gente, sem juntar essas partes do quebra-cabeça, nós não entendemos o porquê que de repente parece que surge do nada essas coisas nos países, né? Como eu falei, Equador, Chile e outros países da América Latina. Então não é por acaso, as coisas não acontecem por acaso. Claro, tem um terceiro ponto aqui, acho bom frisar também. É o perigo também de governos que não olhem para o social. Isso nós temos sempre que fazer essa atenção. Ou seja, os mais pobres, as pessoas precisam ser observadas nas suas necessidades, né? Isso aqui é um equilíbrio que todo governo precisa ter. Um governo liberal, no sentido extremo do liberalismo, né? De não se preocupar com o bem comum. Esse governo favorece depois motivos para os socialistas e comunistas se aproveitarem e gerar a revolta e gerar situações de caos nas sociedades. Isso também é importante sempre levarmos em conta, né? Que parece não ser o caso no momento lá no Chile. E finalmente, gente, para terminar, olhar para o nosso país, né? Para o Brasil. O Brasil é o maior país da América Latina, o Brasil é mirado pelos comunistas e pelos socialistas, eles não aceitam perder o poder aqui no Brasil, muito pelo contrário, eles querem de qualquer forma tomar o poder aqui no país, voltar a ter mais poder aqui no país, e não é de se estranhar que também nas maracutaias que são feitas aí, né, pelos socialistas e comunistas aqui da América Latina, eles estejam mirando já o Brasil também. Nós precisamos estar atentos como brasileiros, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, nós não podemos cair nos engodos ideológicos que tentam lançar sobre nós. E um ponto que eu sempre toco aqui nesses vídeos, eu sou padre e eu sempre olho isso a partir do ponto de vista da espiritualidade. Essa batalha é uma batalha, acima de tudo, espiritual. Nós precisamos rezar. Nós precisamos nos converter, nós precisamos buscar Deus, nós precisamos clamar a misericórdia de Deus, nós precisamos rezar pelo nosso país, pelos nossos jovens. Se você é católico, reze o Santo Terço, vamos pedir a paz. Nós temos que clamar a paz para os nossos países e que Deus afaste do Brasil essa horda de destruição, de morte, essa horda comunista, socialista, toda essa visão
que não é uma visão cristã, que não é a visão da vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família.